Se quando alguém fala de focas leopardo, você imagina uma foquinha fofinha parecida com uma nerpa, que olha para você com enormes olhos de desenho animado, então, não. Elas são enormes predadores agressivos de até 600 quilos que só uma orca consegue enfrentar. As focas leopardo já atacaram cientistas e pescadores mais de uma vez, com resultados fatais em alguns casos. Resumindo, elas não estão para brincadeira. Sabendo de tudo isso, a história do fotógrafo Paul Nicklin parece até mentira. O fotógrafo conta que queria entender melhor esses predadores selvagens apesar de todo o perigo, e acabou encontrando uma foca leopardo que resolveu alimentá-lo com um pinguim. Estou falando sério! Primeiro, a fêmea brincou com o pinguim e o deixou ir até bem perto de Paul, para que ele mesmo pudesse capturar a presa. Isso, é claro, não funcionou. Então a predadora deu um leve tapinha no pinguim para que fosse mais fácil pegá-lo. Mas o fotógrafo não o comeu mesmo assim. Surpreendente, né? Então ela começou a girar com o pinguim na boca, brincar com a comida e depois a jogou para o fotógrafo. Nem isso ajudou. Bem, o que fazer quando a pessoa realmente não sabe o que fazer com a presa? Só resta dar ao fotógrafo o pinguim já morto e então olhar para ele com um olhar de reprovação. Eu sinto que ela deve ter ficado com vontade de perguntar: "E aí, será que quer que eu mastigue também?" Mas por que a fêmea queria alimentar um humano tonto que não era capaz de caçar um pinguim por conta própria? Talvez isso fosse parte de uma brincadeira de mamãe e filhinha no estilo das focas leopardo. Afinal, elas brincam com suas presas e às vezes fazem isso de um jeito brutal. Que nem as morsas. Você pode até ficar surpreso, mas as morsas são criaturas bastante brincalhonas. Eu fiquei surpreso. Afinal, quando você vê uma criatura que pesa de 1,5 a 2 toneladas, você não acha muito que ela tem senso de humor. Bem, as morsas têm um senso de humor bem específico. Veja você mesmo. Às vezes as morsas se aproximam de pássaros que estão flutuando na água e os assustam. Em outros casos, elas mergulham sob os pássaros e do nada saltam para fora d'água, bem, tanto quanto uma morsa pode saltar, e tentam atingir o pássaro desavisado com suas presas. E não importa que pássaro que é, basta ser uma ave aquática. É importante mencionar que as morsas não tentam matar propositalmente seu brinquedinho. Nos 74 casos registrados dessas brincadeiras, apenas um pássaro morreu. No entanto, as morsas não fazem questão de brincar com algo vivo. Algumas morsas usam cadáveres de pássaros derrubados na água por aves predadoras ou trazidos pela maré. As regras do jogo são muito interessantes. Consistem em afundar os restos mortais do pobre pássaro, vê-los flutuar, depois afundá-los novamente e assim por diante. Ou então brigar por um pássaro morto, tentando tirá-lo de outra morsa como se fosse uma bola. Bem, é provável que elas realmente se divertem. Igual a elefanta indiana Maduri, que como todos os elefantes é provavelmente um animal muito inteligente. Inteligente o suficiente para pegar um pequeno lagarto monitor, segurá-lo pela cauda e balançar o pobre animal de um lado para o outro. Que divertido! A Maduri é até considerada uma especialista em capturar lagartos. Ela gosta particularmente dos lagartos monitores. Seja como for, você não espera que um animal pegue outro e o carregue por vários dias, jogando-o para cima, deixando-o cair, depois pegando-o e jogando-o de novo. No começo da brincadeira, o lagarto monitor ainda estava vivo, mas não se sabe que fim ele teve. Duvido que ele tenha se divertido. Eu particularmente gosto mais dos jogos dos corvídeos. Eles não são aves e sim pequenas criaturas traiçoeiras. Imagine só que você é, sei lá, um cachorro, por exemplo, que está tranquilo em um parque levando sua vida de cachorro quando do nada alguém morde seu rabo. Obviamente você fica indignado com isso, se vira e o pássaro simplesmente sai voando para longe. E isso não acontece só uma ou duas vezes. Os corvídeos são simplesmente os piores trolls do reino animal. Obviamente, os cientistas simplesmente tinham a obrigação de descobrir por que esses pássaros fazem isso. E eles descobriram. Acredita-se que este é um comportamento inato, observado até mesmo em corvídeos criados por humanos. Na verdade, esta é uma maneira inteligente de enganar predadores maiores e afastá-los da comida. Bem, ou apenas provocá-los e gerar agressividade. Agora, por que os pássaros fazem exatamente isso, eu, para ser honesto, não entendi. Talvez porque assim dá para se esquivar e voar para longe enquanto morre de rir.
Mas todos os jogos que eu mencionei até agora acontecem entre animais de espécies diferentes e sem consentimento mútuo. Que tal uma brincadeira entre animais da mesma espécie? Será que os animais podem se divertir sem usar, sei lá, gaivotas mortas? A boa notícia é que sim, eles podem. A má notícia é que isso não significa que ninguém vá se machucar durante a brincadeira. Peguemos os bodes, por exemplo. Eles geralmente dão cabeçadas e nem precisam de uma briga séria para isso. Às vezes os bodes adolescentes simplesmente brincam dessa maneira. Que nem humanos que ficam dando empurrões brincalhões com os ombros, sabe? Só que os bodes fazem isso com a cabeça e podem simplesmente não calcular a sua força. Seus chifres e crânio podem pesar até 14 quilos, ou seja, tanto quanto todos os outros ossos do seu corpo juntos. Além disso, quando os animais correm uns contra os outros, sua velocidade pode chegar a 64 km por hora. O som da colisão deles pode ser ouvido a 1 km de distância. E se um dos bodes for mais forte, o segundo pode acabar com uma fratura instantânea do pescoço. Uma situação assim aconteceu entre um bode e uma vaca. E adivinhe quem levou vantagem neste duelo? Nada disso! Foi o bode que ganhou e com um golpe só. Acho que nem ele esperava esse resultado. Mas mesmo quando os animais conseguem evitar uma morte instantânea por causa da colisão, essas brincadeiras ainda podem terminar tragicamente. Especialmente quando se tratam de carneiros das montanhas. Isso porque, bem, como você sabe, eles passam muito tempo em montanhas íngremes e não descem de lá nem para esclarecer conflitos nem para brincar. E acho que nem preciso falar qual pode ser a consequência de uma queda de um penhasco, né? Dá só uma olhada nesses carneiros selvagens. Geralmente são neles que as pessoas pensam quando falamos em carneiros das montanhas. Os carneiros selvagens têm chifres realmente grandes e fortes, e a qualquer momento um macho pode... Ele simplesmente pegou e empurrou o jovem, sem nenhuma razão. Por sorte, o jovem pousou de cabeça, que é a parte mais forte de seu corpo. Pouco depois, ele subiu de volta como se nada tivesse acontecido. Vai ver, era tudo só um jogo mesmo? Afinal, muitos animais, se não são solitários, brincam uns com os outros. Os cangurus, por exemplo, brincam de estrangular. Peraí, como assim? Alguns chamam os cangurus de coelhos mutantes gigantes e anabolizados. Mas mesmo com essa descrição, não esperamos algo assim desses animais. Os cangurus machos boxeiam para determinar quem fica com a fêmea. A força de suas patas dianteiras é semelhante à de um boxeador treinado. Portanto, um estrangulamento não é nada demais. Mas caramba, que brincadeira estranha! Mas... sabe o que acabei de perceber? Falamos dos carneiros, mas não dissemos uma palavra sobre os cervos. E as brincadeiras deles podem ser muito mais brutais. Sim, os cervos dão cabeçadas uns nos outros. E durante esse confronto, eles podem simplesmente não perceber que o chão sob seus cascos já acabou. Esses dois tiveram sorte. Eles simplesmente rolaram ladeira abaixo e seus chifres nem ficaram presos. Mas imagina se a brincadeira fosse em um penhasco. No entanto, na maioria das vezes, o perigo não está na paisagem, e sim nos chifres. Ao brincar ou se estão muito empolgados em uma batalha por uma fêmea, os cervos podem ficar presos. E presos um no outro podem ir parar em um lago, por exemplo. E como você bem sabe, esses animais não estão adaptados para andar presos um no outro. Dá para se afogar nessa situação? E como? Isso se humanos não ajudarem. E o que acontece se não houver ninguém por perto? Normalmente, nada de bom, como aconteceu com esses dois cervos. Eles tiveram muito azar. Provavelmente, ao brincar, eles ficaram com os chifres presos, e depois se enroscaram na cerca e não conseguiram sair. O resto, pelo visto, foi feito por predadores. Mas vamos falar de algo menos triste. Veja só essa história maravilhosa sobre um cachorro terra nova. Em 1908, esse bom garoto morava com seu dono às margens do Sena, perto de Paris. Um dia, uma criança estava brincando na beira do rio e acabou caindo na água. Ela teria se afogado, mas o cachorro ouviu os gritos e barulhos na água, pulou a cerca e correu para ajudar. A criança foi salva e o cachorro, é claro, foi considerado um herói. Para demonstrar sua gratidão, a família da criança resgatada deu ao cachorro um delicioso bife. Normalmente é assim que terminam as histórias de animais que resgatam. Mas não essa aqui. 2 dias depois, o cachorro tirou outra criança da água e ganhou mais um bife.
Pouco a pouco, as crianças começaram a cair na água com mais frequência, embora fosse totalmente incompreensível o porquê. E todas as vezes o cachorro-herói estava por perto para ajudar. Os moradores locais até começaram a suspeitar que havia algum criminoso na área e que ele estava deliberadamente jogando as crianças na água. Mas a verdade era muito mais interessante. Quem estava fazendo isso era o cachorro. Sim, ele rapidamente percebeu que ganhava carne quando tirava uma criança da água, mas as crianças raramente caíam no rio. Por isso ele decidiu ajudar. Ele não queria fazer mal. Ele era só um bom garoto que gostava muito de bifes. E se você acha que essa história parece uma lenda urbana, Steve e eu a tiramos do The New York Times. Um artigo sobre esse cão astuto foi publicado no dia 2 de fevereiro de 1908. Mas eu estava aqui pensando e seria errado não falar nada sobre os primatas, porque eles realmente manjam de jogos que ninguém mais gosta. Bem, os humanos com certeza não gostam. Os chimpanzés têm um estranho hábito de se divertirem jogando seus excrementos. Esses primatas, assim como os humanos, se emocionam e para expressar suas emoções precisam fazer algo. Gritar? Bem, o que você acha de não gritar, mas jogar alguma coisa? Parece um ótimo plano. Vamos lá! Mas há algo estranho em usar justamente o excremento. E não só usar, mas preparar o projétil com antecedência para jogar. Os cientistas sugerem que jogar fezes não é só uma maneira de expressar as emoções, mas também uma forma de comunicação. Essa brincadeira é algo como uma interação ativa nos comentários de alguma rede social. E quando os humanos entram no meio, os chimpanzés simplesmente adoram ver sua reação. Pois é, a comparação com as redes sociais me parece muito adequada. Mas sabe, não dá para negar que até esperamos que os chimpanzés joguem coisas desagradáveis nos humanos. Mas o que você acha dessa situação? Você vai até o cais para entrar no seu barco e... sei lá, sair para pescar, por exemplo? Do nada você encontra uma morsa enorme! Não entre em pânico, é só o Wally. Muito provavelmente, ele pegou no sono em um grande iceberg que flutuou até as costas da Grã-Bretanha e da Irlanda. Quando acordou, o Wally estava em águas desconhecidas. Qualquer um em seu lugar ficaria confuso. Não há gelo ao redor para se deitar. Mas o Wally se adaptou. Ele começou a subir nas embarcações, quase 1 tonelada em cima de um pequeno barco. Naturalmente, eles começaram a afundar. O Wally afundou pelo menos uns 2 antes de seguir seu caminho. Mas... de repente ele não operava sozinho? E se houver todo um grupo de morsas que se divertem jogando batalha naval? Eu não ficaria surpreso. Até mais!